Olá, gente! Meu nome é Giovanni, sou estudante do 10º período de Engenharia Química e nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o reator CSTR. Como visão geral, vamos falar sobre as características do CSTR, sua equação de projeto, explicar um pouco sobre o que são reações reversíveis e resolver um exercício em fase líquida com 2 CSTR em série. Para começar a falar sobre esse reator tão importante para a indústria, vamos falar de suas características. Primeiramente, o reator CSTR é um reator contínuo. Isso significa que ele possui correntes de entrada e de saída. Além disso, devido a seu próprio nome, é um reator agitado, ou seja, possui algum tipo de agitador interno que facilita muito a mistura dentro dele, o que complementa a hipótese de mistura perfeita, que é aquela hipótese de que em todos os pontos dentro do reator as concentrações são as mesmas. Nesses reatores, a conversão é fortemente ligada ao volume, assim também como em outros reatores contínuos. O problema é que o CSTR tem as menores taxas de conversão em relação ao volume de todos os reatores contínuos. Isso faz com que, normalmente, eles sejam associados com outro reator contínuo ou que eles sejam associados com outro CSTR em série, já que isso facilita obter uma conversão maior. São reatores que operam em estado estacionário, ou seja, diferente do reator batelada, suas propriedades não variam com o tempo. Além disso, tem uma performance melhor com reações rápidas, já que as reações lentas dificultam a hipótese de mistura perfeita, já que não é possível controlar exatamente que todas as propriedades vão ser constantes no volume do reator. Por fim, são reatores que operam em fase líquida, devido à agitação. Apesar disso, não é impossível que não possam operar reações em fase gasosa, só não é tão comum. Partindo agora para a equação de projeto, temos as seguintes características. É um reator de estado estacionário, ou seja, o termo dNA/dt vai ser igual a zero, já que as propriedades não vão variar com o tempo. Isso nos deixa apenas com as correntes de entrada e saída e a integral da lei de velocidade no volume. Essa integral, devido à hipótese de mistura perfeita, é simplesmente RAV. Dessa forma, podemos modificar a equação e deixá-la toda em função do volume, que é a forma mais comum de apresentar a equação de projeto do CSTR. Para demonstrar mais ou menos como a gente resolve a equação do CSTR, resolvi botar um exercício literal, igual eu fiz no batelada, com uma reação também bem simples, A formando B, elementar, lei de velocidade nós já conhecemos. Nesse caso, vamos proceder da seguinte forma. Primeiro, precisamos encontrar uma forma de colocar a lei de velocidade dentro da equação de projeto. Já vimos como fazer isso no reator batelada. Dividimos a lei R pelo coeficiente estequiométrico de A, que é o reagente limitante, e substituímos na equação de projeto onde está o Rzinho A. Como ele já está negativo, fica negativo, do negativo, volta a KCa positivo. Nos reatores contínuos, é comum aparecer essa variável F, que é a vazão molar de alguma espécie, ou seja, mol de uma certa espécie por tempo. Ela é uma variável que tem uma relação onde F é igual a Q, que é a vazão volumétrica, ou seja, volume no tempo, vezes a concentração, que é uma quantidade de matéria pelo volume. Dessa forma, fazendo ali a análise dimensional, obtemos mol por tempo. Como normalmente estamos mais interessados em concentrações de um produto na saída do que na vazão molar propriamente dita, utilizamos a equação demonstrada F igual a Q vezes C para substituir na equação de projeto. Essa relação ela vale tanto para a entrada quanto para a saída do reator. Apesar disso, podemos considerar que a vazão volumétrica Q é constante, porque estamos falando de uma reação em fase líquida, em que a densidade da mistura é constante dentro do volume do reator. A ideia agora é isolar a concentração final Ca em função das outras variáveis que conhecemos. Uma forma de facilitar isso é utilizando uma variável auxiliar
chamada tempo de residência. O tempo de residência tem um significado físico muito importante. Ele representa o tempo que leva para as moléculas da entrada saírem do reator. Ou seja, na prática, representa o tempo que uma molécula fica dentro do reator. Ao terminarmos de isolar a concentração Ca final, obtemos uma expressão que depende da concentração inicial, do volume e da vazão volumétrica, ou simplesmente do tempo de residência, e da constante de velocidade da lei de reação. A partir dessa equação simples, podemos determinar algumas coisas sobre o CSTR. Primeiramente, que o tempo de residência é fundamental para estabelecer a conversão final de um CSTR. Quanto maior for o tempo de residência, maior será a conversão. O problema é, se o volume for muito grande, começam a surgir problemas de mistura, o que dificulta a hipótese de mistura perfeita. Já se a vazão volumétrica for muito pequena, a vazão molar final de produto também vai ser muito pequena, o que não é economicamente viável. Na prática, dentro da indústria, quando não é possível mexer muito no tempo de residência, uma alternativa é associar outro reator em série, normalmente outro CSTR. Vale ressaltar que, assim como no reator batelada, nem sempre é possível estabelecer essa relação direta entre as concentrações iniciais e finais de uma espécie sem resolver um monte de equação simultânea. Nesse caso, fazemos uso novamente do conceito de grau de conversão e da tabela estequiométrica. Recomendo que, se você não entende muito bem ainda o que é isso, que você assista o meu vídeo sobre o reator batelada, onde eu explico bem como fazer e como utilizar cada uma dessas coisas. Agora vamos mudar um pouco o foco e falar sobre reações reversíveis, que são um tipo especial de reação no campo das reações químicas, mas na verdade são bem comuns. Reações reversíveis são aquelas onde existe um equilíbrio entre a concentração do reagente e a do produto, ou seja, existe uma velocidade de formação de produto, ao mesmo tempo que existe uma velocidade de consumo do produto formando o reagente de novo. São aquelas famosas reações com as setinhas para os dois lados. Nessa situação, é como se houvessem duas reações acontecendo ao mesmo tempo. Uma reação que consome os reagentes e outra que produz reagente consumindo produtos, que é no sentido inverso. Nesse caso, podemos estabelecer duas leis de velocidade que depois vão ser complementadas, como um tipo de resultante entre os dois sentidos da reação química. Por exemplo, se considerarmos a reação A mais B forma C mais D, com esses coeficientes estequiométricos A, B, C e D, vamos ter uma reação no sentido direto, com uma constante K1, e uma reação no sentido inverso, com uma constante K2. A lei de velocidade R vai ser, então, uma resultante desses dois sentidos, quase como uma soma vetorial aí. Nesse caso, a lei direta vai ser positiva e a inversa vai ser negativa. E vamos ter uma lei de velocidade bem mais extensa do que aquelas reações normais que nós já tínhamos visto. Um fato importante sobre reações reversíveis é que sua conversão é limitada pela termodinâmica. Elas não conseguem atingir 100% de conversão e existe uma conversão máxima que é possível de ser determinada, calculada, utilizando a constante de equilíbrio. Em termos cinéticos, a constante de equilíbrio é a divisão entre a constante da reação direta pela constante da reação inversa. Já para o equilíbrio químico, a constante de equilíbrio tem uma definição bem específica. É o produto entre as concentrações dos produtos da reação elevados a seus coeficientes estequiométricos, dividido pelas concentrações dos reagentes dessa reação elevados a seus coeficientes estequiométricos. Se considerarmos cada um daqueles coeficientes como sendo 1 e fazendo uma tabela estequiométrica de cabeça rapidinho, ficamos com aquelas seguintes relações para as concentrações finais de reagentes e produtos. Considerando agora que nós temos tanto a constante de equilíbrio quanto as concentrações iniciais dos reagentes, estabelecemos essa equação não linear, que pode ser resolvida utilizando algum método numérico, como Newton-Raphson, e determinamos o x, a conversão, que satisfaz essa equação.
esse vai ser o x de equilíbrio, ou seja, é a conversão máxima que essa reação consegue alcançar. Agora chegamos naquela parte do vídeo em que a gente resolve um exercício englobando tudo que vimos até agora. Esse problema envolve dois reatores CSTR associados em série que processam uma reação reversível elementar do tipo A mais B forma C. Temos todos os parâmetros necessários para resolver o problema e ele nos pede a conversão global do processo. Primeiro passo para resolver qualquer problema de reatores químicos é determinarmos qual é a lei de velocidade. Nesse caso, sabemos que a reação é reversível elementar do tipo A mais B forma C. Nesse caso, obtemos a seguinte lei R₁, e lembrando que a lei R₁ é a lei R₁ dividida pelo coeficiente estequiométrico. Agora vamos determinar a equação de projeto dos CSTR. Para o primeiro, aplicamos a lei de velocidade e utilizamos aí as mesmas transformações que foram utilizadas no problema literal. Para o segundo reator, a equação é análoga, só que precisamos prestar atenção que agora os dados de entrada do segundo CSTR são os dados de saída do primeiro. Observando a equação de projeto que obtivemos, podemos ver que vamos precisar da tabela estequiométrica e do conceito de conversão, já que não podemos isolar a concentração de saída de A sem depender das concentrações de saída das demais espécies. Considerando que na entrada do primeiro reator a concentração de C é zero, podemos escrever essa tabela estequiométrica. Importante notar que eu usei x1 para representar a conversão, porque essa conversão é válida apenas para o reator 1. Além disso, note que a tabela estequiométrica do segundo reator não é totalmente análoga do primeiro. Isso porque, na entrada do segundo reator, já existe produto C formado no primeiro, que precisa ser computado na tabela estequiométrica no tempo final. Nesse caso, a conversão referente apenas ao reator 2 é x2. Note que eu estou falando isso porque é muito comum confundirmos a conversão global com a conversão de saída do segundo reator, e eu vou mostrar que elas não são a mesma coisa. A partir da tabela estequiométrica, nós podemos escrever então as concentrações finais do reator 1 e do reator 2, baseadas nas concentrações iniciais dos respectivos reatores e da conversão de cada um deles. Para determinarmos a conversão global, vamos utilizar o conceito de conversão que foi explicado no vídeo do reator batelada. Ou seja, a conversão global vai ser igual à concentração inicial do reagente limitante A menos a concentração no final de todo o processo do reagente A dividido pela concentração inicial. O caminho para resolver o problema, então, é resolver a equação do primeiro reator e obter a conversão x1, conseguir as concentrações de saída do primeiro reator, resolver a equação do segundo reator, obter a conversão x2, conseguir as concentrações de saída do segundo reator, entre elas Ca2, e a partir daí calcular a conversão global. Substituindo as expressões que obtivemos para as concentrações finais das espécies na tabela estequiométrica nas equações de projeto, conseguimos as seguintes equações literais para os reatores 1 e 2. Resolvendo a equação 1 e depois a equação 2 com os dados obtidos da equação 1, podemos encontrar Ca2 e determinar a conversão global desse processo. Resolver essas equações significa determinar a conversão que irá satisfazê-las. Note que são equações não lineares, então para resolvê-las é preciso utilizar algum método numérico ou algum tipo de solver. Aqui eu utilizei o solver do Excel com essas equações e obtive as respostas que vou mostrar adiante. Substituindo os parâmetros do problema, obtemos essa equação em função de x1, que é a equação do reator 1. Resolvendo a equação utilizando um solver numérico, obtemos uma conversão x1 de 53%, e a partir dela, utilizando as expressões da tabela estequiométrica, podemos calcular as concentrações finais de A, B e C no reator 1. O número 50 do lado esquerdo da equação é o tempo de residência do reator 1, que é de 50 segundos,
que é bastante rápido, e além disso conseguimos uma conversão de 53% com uma reação reversível, que significa que essa reação é processada bem rapidamente. Substituindo então os dados que obtivemos da equação 1, obtemos essa equação 2, que tem o mesmo tempo de residência, já que o volume é igual e a vazão volumétrica é constante. Resolvendo a equação, utilizando também o solver do Excel, obtemos uma conversão do reator 2 de 23%. Além disso, substituindo nas expressões da tabela estequiométrica, conseguimos determinar a concentração final de todo o processo de A, B e C. Agora que temos CA2, podemos determinar a conversão global através da definição de conversão, chegando numa conversão final global de 64%. Podemos determinar a conversão máxima de equilíbrio para tirar uma prova real e ver se esse 64% é coerente. Utilizamos então as definições de constante de equilíbrio da seção de reação reversível e, substituindo as expressões da tabela estequiométrica para o primeiro reator, que são as da entrada, obtemos uma conversão máxima de equilíbrio de 66,7%, que é maior do que a que obtivemos com os dois CSTR, ou seja, está coerente. E é isso aí, gente. Chegamos no final de mais um vídeo. Agradeço a presença de vocês até aqui. Tenho ficado muito feliz com alguns comentários que eu estou lendo. Espero que vocês estejam comigo no próximo vídeo, que será sobre o reator PFR, o reator tubular. Vamos falar também um pouco sobre reações em fase gasosa, que são bem diferentes das que já vimos até agora. Espero então que vocês estejam comigo nessa próxima vez. E até lá. Obrigado mais uma vez e tchau!